sou a Lu. Eu sou a Li. E essa é a prometida segunda parte do nosso saldo do torneio MLV. Como a equipe que foi derrotada, a equipe Império. E eu estou assim, inconsolável. Só que não, essa equipe perdeu. Poxa vida. Pelo menos nós fomos vitoriosos nas nossas aventuras e a nossa semana, 2 semanas da maratona foram bem satisfatórias. Então vem conferir o que a gente leu. Gente, eu tinha me proposto a ler 6 livros. Eu acabei burlando a minha TBR. Desses 6 eu só li 3. Mas em compensação eu li outros 3 e acabei fechando de qualquer jeito a meta que eu tinha estabelecido. E o primeiro livro que eu li foi A Bela e a Adormecida, do Neil Gaiman, que tem essas ilustrações vindas do Chris Riddell. Eu tava muito empolgada pra ler, eu comprei na Black Friday junto com a Lu. É um conto de fadas reinventado aí da Branca de Neve, da Bela Adormecida. Tem uma rainha, né, que tem um reino e ela tá na véspera do casamento dela, quando os anões que criaram ela chegam e dizem que tem um mal aí que tá assolando as fronteiras do reino dela e tá trazendo a doença do sono, né? E ela fica inquieta com isso, resolve investigar. Chegando lá no local, que é um reino adormecido, ela descobre que a população toda ali tá dormindo e tá se espalhando, né, essa doença pro reino dela também. E ela vai investigar com os anões o que aconteceu. E falar mais do que isso é bem spoiler, porque apesar da edição ser grande, o livro é muito curtinho. Honestamente, eu achei até um pouco de exagero essa edição, apesar dela ser maravilhosa, mas é praticamente um conto. Tem páginas que é pura ilustração e tem um textinho de texto, assim. Então eu confesso que eu esperava um pouco mais tudo na história e eu esperava um pouco mais de profundidade, achei que não teve. Foi bem sucinto mesmo, não foi uma experiência negativa, mas eu queria mais, justamente por ser tão lindo. De qualquer forma, eu dei 4 estrelas, porque enfim, é Neil Gaiman e as ilustrações são maravilhosas. E eu gostei muito dele. O segundo livro que eu li foi O Nada, da Jane Taylor, e foi uma indicação da PAN pro Clube do Livro Ressaca Literária aqui de Macapá. O livro conta a história do Pierre, que é um garoto que tá na 7ª série. Em um episódio lá, ele tá na aula e ele simplesmente levanta, vai embora e ele diz que nada mais importa, né? Que ele não vê mais sentido, né, em fazer as coisas do dia a dia. E ele acaba indo, ele fica sentado num galho de ameixeira e ele passa o dia inteiro sentado lá nesse galho tentando fazer parte do nada, né? Ele perde o significado de tudo. E ele tenta convencer os colegas dele de classe de que a vida não importa, né? De que nada importa. E os colegas dele de classe acabam se irritando com isso e tentam mostrar pra ele que não existe esse significado, as coisas fazem sentido e a gente precisa viver. Então eles têm uma ideia conjunta de montar uma pilha, né, cheia de coisas que fazem sentido pra eles, coisas importantes, que eles acabam dando o nome de pilha de significados. E eles querem mostrar essa pilha, né, pro Pierre, pra que ele, enfim, possa ver que a vida faz sentido. E a princípio eu não gostei nada do livro, eu não senti nada, vou fazer um monte de trocadilho com essa palavra, porque sei lá, eu fiquei com uma expectativa muito grande, né, alguns comentários Marvel pra você esse recado, de que o livro é visceral, de que é isso, que é aquilo, que é me incomodar. Eu fiquei com medo de ler o livro, porque como vocês sabem, eu sou mega frouxa, e eu fui lendo bem devagar, com medo de chegar em alguma parte meio nojenta ou meio assustadora, e quando acabou eu vi que não era nada disso. Achei previsível, na metade do livro eu já sabia que o clímax ia ser aquele, então não vi nada demais. Só que depois, conversando com a Pan, eu também refleti muito sobre o que queria dizer tudo aquilo. Eu creio que eu entendi a mensagem da autora, não vou falar tanto assim pra não causar spoiler, porque é um livro pequeno também, mas no geral ela quer explanar um pouco assim sobre a importância que a gente dá para as coisas, e os questionamentos do Pierre são muito intensos. Ele questiona muito sobre o que a gente está fazendo da nossa vida, que sentido tem fazer as coisas que a gente faz normalmente, ir à escola, trabalhar, enfim. E ele fala muito de a gente nascer e já trilhar aquele caminho para morrer, né? Que nascer, a gente já tá morrendo quando nasce. Mas a escrita da autora não me cativou. Enfim, não me cativou de forma nenhuma, não me fez importar com personagem nenhum. E eu tô em dúvida entre 2, 2,5, 3. Eu ainda não sei qual é a minha nota, mas não foi positiva. Desculpa, Pan. Gente, a Pan amou esse livro, mas enfim, eu não consegui atravessar esse muro que a autora criou entre eu e as crianças bizarras que ela criou pra nada.
O terceiro livro que eu li também foi pro Clube do Livro, que foi o Lolita, né? Um super clássico, que não tava no minha TBR também, mas eu acabei furando porque eu queria ler ele antes do encontro. E o Lolita conta a história do Humbert, né? Que é um homem mais velho, que se acha muito bonito, ele é muito valorizado na sociedade, muito bem visto. Ele simplesmente é um pedófilo, né? Ele tem esse lado da personalidade bem grotesco, né? Que ele se interessa por meninas, geralmente na faixa dos 13 aos 15 anos. Ele acaba se hospedando na casa de uma senhora que se chama Charlotte Hayes. E ela tem uma filha, né? Que é a Dolores, ou Lolita. Ele fica não necessariamente apaixonado, mas ele fica um pouco, sei lá, ele cria uma fixação por ela, assim. Ele acaba vendo nela tudo que ele procurava, todo o sentido da vida dele, então passa a ser ficar com a Lolita, né? Inclusive ele casa com a mãe dela pra poder ficar perto dela, né? E a partir daí surge uma série de acontecimentos que também não vamos, né, aprofundar muito. O livro é interessante porque ele é aquele tipo de narrador não confiável. A gente tá vendo a pedofilia não pela visão da vítima, como a gente sempre costuma ver, mas pela visão de quem tá fazendo aquilo, né? E ele tenta te passar uma imagem de que ele é inocente, de que aquilo é normal, de que aquilo é um sofrimento pra ele, e ao mesmo tempo que ele se vangloria de como ele é, de que ele é inteligente, ele é culto, ele é bonito. Então é como se ele fosse um cara assim impossível, né, de você resistir. É muito contraditório, chega uma parte que você sente pena dele, acaba achando que a Lolita tem alguma culpa, depois você presta atenção que você não pode sentir isso, porque não é isso que você tem que sentir, você tem que repudiar a situação. Enfim, ele te confunde. E ele faz isso, o autor faz isso de uma forma magistral, porque você acaba mergulhando na história assim de um jeito muito intenso. Tem uma parte que é bem arrastada, que ele tá fazendo uma viagem de carro e ele dá os pormenores dessa viagem, escreve tudo, plantação, casa, janela, arquitetura, enfim, é bem cheio de detalhes. Acho que foi a parte mais chata do livro, que é aquele tipo de clássico que você tem que ler e criar ali uma atmosfera crítica, sabe? Eu dei 4 estrelas pra ele, então dei 5 por causa dessa partezinha mais arrastada e mais detalhista que tem também em outras partes do livro. Fora isso, é muito bom e eu recomendo total. Outro livro que eu li foi o Queridinho da Lu, ela sempre fala dele aqui no canal, que foi Orgulho e Preconceito. Eu finalmente li esse livro, demorei muito pra ler e eu me arrependo porque, enfim, eu me apaixonei por ele. Não foi porque a Lu tá me impressionando, me olhando com uma cara de psicopata, não. Eu amei esse livro, é muito legal. Ele conta a história da família Bennet, né, que várias mulheres na família. E nessa época, casar era o essencial. Então, no início já a gente vê as meninas conversando sempre sobre pretendentes, elas vivem atrás, né, dos rapazes da sociedade. E a mãe delas tem aquele sonho de ver as filhas casadas com um partido. E uma dessas filhas é a Elizabeth Bennet. Ela é bem, assim, a mais inteligente, digamos, das filhas. Ela tem sempre uma resposta pronta ali na ponta da língua. Ela é a filha queridinha do pai. E numa das ocasiões que elas vão em um baile que tem um pretendente da irmã mais velha dela, ela acaba tendo um encontro meio chato com um rapaz que é bem arrogante, bem orgulhoso, totalmente desagradável, que é o Sr. Darcy. Ele acaba fazendo um comentário sobre ela que deixa ali uma mágoa, sabe? Acaba meio que humilhando ela, dizendo que ela não tem uma aparência tal, meio assim, que possa despertar um interesse nele. E a partir daí começa meio que uma briga assim de gato e rato entre eles. E é muito legal ver o sentimento deles se desenvolvendo e tem uns diálogos muito interessantes, muito cultos. É muito bacana ver as respostas atravessadas que ela dá, as indiretas que eles dão um pro outro. Enfim, eu adoro essa temática meio gato e rato, então é a fórmula certa pra eu gostar de romance, apesar de ser meio clichê, mas eu adoro. Eu fiquei muito apaixonada pelo Darcy, mesmo quando ele se mostra bem marrento, assim. Eu concordo com muitas das coisas que ele fala e eu me arrependi total de não ter lido antes. Jane Austen é vida, então se vocês puderem ter a oportunidade, leiam, que é maravilhoso. O penúltimo livro que eu li foi Se Eu Ficar, da Gayle Forman, e eu fiquei meio dividida com ele porque eu achei a história meio chatinha. Basicamente é a história da Mia, que é uma menina de 17 anos, que é violoncelista, tá certo isso? Ela toca violoncelo. Ela é muito ligada com a família, tem um irmão pequenininho chamado Ted, e num passeio, né, junto com a família, num dia que tá prevista uma nevasca lá na cidade onde ela mora, eles acabam sofrendo um acidente. Ela meio que tem uma experiência assim, tipo, fora do corpo, né? Sei lá se é a alma dela ou alguma coisa assim. Acaba vendo tudo o que aconteceu, né? E ela fica presenciando então a situação ali pós-acidente.
que os pais dela morrem e o irmão dela sobrevive e ela fica em coma. Então a partir daí ela fica, né, vagando pelo hospital onde ela tá internada e ela tem um namorado, né, que se chama, eu esqueci o nome dele. Adam, isso. Ele toca numa banda de rock chamada Shooting Star, que eu achei um nome bem patético pra uma banda de rock. A narrativa do livro não me encantou. Quando eu vi a questão do acidente, eu pensava que eu fosse me emocionar, mas foi tão rápido e tão vazio que eu não senti absolutamente nada, nenhuma empatia por ela em nenhum momento. E me irritou bastante o fato de ela sempre mencionar no início o quanto ela é ligada com a família, dela até sentir vergonha disso às vezes e tal. E ela passou o tempo inteiro pensando no namorado, se alguém avisou o namorado, como é que o namorado vai se sentir quando descobrir que ela tá lá, etc. E não perguntar do irmão, não ir atrás do irmão. Enfim, acabou não tendo muita graça, pra mim tô dividida entre 2,5 e 3 pra ele. E o último livro que eu li que eu amei demais foi tão grave. Eu tava louca pra ler esse livro e a história não me decepcionou. Eu sabia que eu ia gostar por causa... O autor é o mesmo produtor de Downton Abbey, a gente disse isso já em todos os vídeos, porque enfim, é perfeito. E Biográfica conta a história de duas famílias que se envolvem aí em várias intrigas, que é a família Bellacis e a família Trenchard. Os herdeiros dessas famílias, né, que é a Sofia e o Edmund, acabam se relacionando, mesmo contra gosto da família, e surge desse rápido romance entre eles, uma situação ali no meio da Batalha de Waterloo, que foi aquela questão do Napoleão e tal. Falar mais que isso é spoiler, pode parecer muito vago, mas é a partir dessa guerra, dessa união rápida deles, que a história se desenvolve e gera aí um monte de intriga entre as famílias. E a gente vai falar mais sobre ele aqui no canal depois, em uma resenha mais detalhada, mas por enquanto fiquem só com essas informações. E se vocês puderem, leiam, porque vale muito a pena, principalmente para quem gosta de romances de época. Então é isso, gente, eu consegui finalmente ler 6 livros em 2 semanas, isso nunca tinha acontecido, então eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, apesar de que eu não li livros tão bons assim, mas eu tive uma ótima experiência, principalmente com aqueles que eu realmente queria ler e que eu comprei fanática na Black Friday, mas no geral meu saldo foi positivo. É isso. Oi pessoal, bem, a minha maratona resume-se em uma semana eu arrasei e a outra semana não foi nada produtivo. Na primeira semana eu li nada menos que 4 livros e na segunda semana eu consegui concluir um e o outro ficou meio que pela metade. O primeiro que eu li foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Esse livro aqui, como a Pan falou no vídeo anterior, né, conta a história do Ari e do Dante, que são 2 adolescentes que se conhecem numa aula de natação. E daí surge uma amizade meio que inesperada, né? O Ari é uma pessoa totalmente introvertida, ele não tem amigos, ele é muito fechado. E o Dante é totalmente ao contrário, aquela pessoa pra frente, que faz amigos muito rápido, que tem assunto pra dar e vender. Eles são personagens muito bem construídos, eu gostei muito dos dois. Os personagens secundários também são muito legais, eles são muito bem construídos. A família do Dante, a família do Ari, assim, né? No início a gente tem uma implicânciazinha, porque o Ari ele tem um pouco de problema com os pais, mas depois a gente começa a gostar também deles. O que eu posso dizer pra vocês é que esse é um livro muito fofinho. Quando a gente termina, a gente fica assim, com o coração meio... Ai, nossa, que livro lindinho. Tem aquela coisa da expectativa, né? Que todo mundo fala, ai, gente, que livro maravilhoso, é o livro da minha vida e tal. Não achei o livro da minha vida, mas eu gostei muito. É um livro muito fofinho, eu acho que eu dei nota 4. Uma das coisas que eu mais gostei foi ver o sentimento deles crescendo, eles se descobrindo. Foi tudo meio que florescendo. E o livro, ele consegue captar isso e mostrar isso muito bem pro leitor. Esse é um livro de descobertas, um livro de autoconhecimento, então eu indico a leitura, eu acho que vocês vão gostar. O segundo livro que eu li foi O Bonsai, é de um autor chileno chamado Alejandro Zambra, na verdade é o seu romance de estreia, e esse livro aqui ele vai nos contar a história, o romance do Júlio e da Emília. Logo no início do livro a gente já descobre que eles não ficam juntos no final. Não é spoiler, porque isso tá dizendo logo no início, é um tipo de leitura muito diferente de tudo que eu já li. O Júlio e a Emília, eles se apaixonam no decorrer da história. São coisas assim muito banais aos olhos dos outros, porque ele não é um livro que de imediato ele diz ao que ele veio, não. É um livro que só depois que você termina, você pega e você para e você fica tentando assimilar qual foi a mensagem que o autor quis te passar. Ele é um livro muito curtinho, a leitura é muito rápida e ele é muito fácil de ler. E ele tem o desenrolar muito gostoso
apesar de não ter um fim grandioso, porque como eu falei pra vocês, é um livro que a gente não vai ter um final surpreendente, a gente já sabe o que vai acontecer desde o início, né? É uma obra simples, mas que nos traz grandes reflexões. Eu espero que vocês consigam me entender, é muito difícil falar sobre esse livro, porque ele é muito simples. Eu posso falar assim, nossa, que livro bacana e tal, aí você vai pegar, vai ler, vai falar, cadê tudo aquilo que a Luana falou? Mas é porque eu acho que cada leitor ele vai ter uma identificação diferente. E pra mim, o autor, ele quis abordar muito a questão das pessoas que passam na nossa vida e que não permanecem. A questão da vida mesmo, né? Porque quantas pessoas nós conhecemos no momento são os nossos maiores amores ou que são nossos melhores amigos, mas que com o tempo essas pessoas se afastam. Às vezes a gente nem sabe mais que essas pessoas existem. Credo. Fala muito sobre os encontros, sobre as separações. Então é um livro que tem uma discussão assim muito intensa. Eu gostei muito. Apesar de ficar meio confusa, sabe? Eu me senti tipo naqueles filmes do Woody Allen, que a gente fica meio, né, perdido e tal, mas aí em algum momento a gente consegue captar a essência do que está sendo dito. Enfim, foi uma experiência muito diferente e eu gostei muito. E com certeza eu vou ler outros livros do Zambra. Eu acho que eu dei 4, não lembro mais. A minha terceira leitura pro torneio MLV foi A Queda dos Reinos. Esse livro ele é uma fantasia medieval que tem muito de brigas por terras, tem muita política, tem muita coisa de magia e misticismo. Muita gente falava que esse livro é tipo um Game of Thrones para adolescentes e outras pessoas comparavam muito com o Trono de Vidro por causa dessa coisa da magia. Aqui nós temos 4 personagens principais que cada um tem um papel diferente e fundamental na história. Existe uma região chamada Mítica e essa região ela é dividida em 3 reinos. Eu nunca falo certo o nome, gente, me corrijam. Eu acho que é Limeros, Pélcia e Auranos. Auranos, que é a região que fica mais aqui embaixo, ela é uma região próspera, é muito bonito, que tem um clima bom e é assim, um local perfeito. Pélcia é um reino pobre que já esgotou todos os seus bens naturais, que a população vive na miséria. E o Limeros é o reino que está em decadência e que tem um governo tirano. Em todos esses reinos aqui de Mítica, a paz impera há alguns anos. Porém, no decorrer da história acontece uma certa coisa aqui que desencadeiam certos burburinhos para começar uma revolução. Pélcia, que é aquele reino mais pobre, se une a um desses reinos para invadir o outro, para tentar conquistar o reino mesmo. Assim, gente, eu gostei desse livro. Sinceramente, tem muita coisa descabida na história. Os personagens, eles são bons, assim, eles são bacanas, mas as relações que existem entre eles não foram muito bem desenvolvidas. Eu achei isso muito mal trabalhado. Inclusive, tem um romance que surge aqui que foi a coisa que mais me incomodou nesse livro. Um romance que surge de um capítulo pro outro. Foi tipo, ai gente, do nada, sabe? Não tem nem como explicar isso. A premissa do livro, ela é muito boa. Dizem que nos próximos volumes vai melhorar e eu espero que melhore. Eu acredito que vai melhorar, porque eu gostei assim dessa coisa, dessa história. Eu gosto muito de livros de fantasia e essa coisa de briga de reinos e tal. Então eu estou aqui na torcida. Uma das coisas que eu mais gostei foi a descrição, a narrativa, né, da autora. Eu consegui imaginar cada cenário, cada reino, cada detalhezinho. Isso foi muito legal, foi um dos pontos altos da leitura pra mim. Então assim, a minha avaliação é positiva, foi uma leitura agradável, mas teve algumas coisas que ficaram meio descabidas lá no meio. Eu acho que a minha nota foi 3,5, foi uma nota boa. É um bom livro, vamos esperar, tô louca pra ler o segundo, pra saber se melhorou mesmo, porque senão, né, mas vai melhorar sim. Precisamos falar sobre esse livro. Pequenas Grandes Mentiras, da Liane. Essa é uma leitura muito angustiante se você é mulher ou se você é um homem que tenha um mínimo de empatia. Na verdade, eu acho que essa é uma leitura angustiante para qualquer ser humano que tenha sangue nas veias, porque ele vai contar a história de 3 mulheres que sofreram diferentes tipos de violência. Violência sexual, violência doméstica, violência física, violência verbal, violência para agredir a autoestima. Então, esse é um livro muito forte, assim. E essas mulheres são pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita. E na história elas têm que travar uma batalha entre continuar vivendo das aparências, continuar pensando na família ou fazer o que elas realmente precisam fazer para se livrar daquilo. Eu não vou me aprofundar muito na história porque a sinopse do livro ela é bem clara e eu tenho medo de falar alguma coisa assim que saia e acabe dando spoiler. O que eu posso dizer é que logo no início nós ficamos sabendo que tem um personagem daquele meio dos personagens que morreu. E nós sabemos também que esse meio
meio todo tá envolvido nessa morte. Então, além desses dramas da violência que cada personagem tem que lutar, tem também o mistério dessa morte, da gente querer descobrir quem foi que morreu e de que forma que essa pessoa morreu. Essas três mulheres, elas são mães, elas acabam se conhecendo porque os filhos começam a estudar juntos. Então, começa a acontecer uma série de intrigas, de amizade entre elas, e isso torna a leitura muito gostosa. Eu gostei muito desse livro, gostei muito, muito mesmo. É uma história intensa, tem personagens muito marcantes. Eu tinha um pouco de receio de ler esse livro, e hoje assim eu me arrependo, porque eu queria muito ter lido esse livro antes, porque, nossa, eu gostei muito, muito mesmo. A resolução do suspense que eu falei pra vocês aqui, que é a questão da morte, nem é lá grandes coisas, né? Não tem aquele clímax, ai, nossa, não acredito. O que é bacana é que a história toda vai levando, sabe, o leitor. Eu mergulhei muito nesse universo, porque eu gostei muito das personagens, elas são mulheres fortes que me cativaram. Eu dei 4,5 e favoritei, porque tem algumas coisinhas que me incomodaram, alguns diálogos meio banais, como são mães, né? Elas chegavam na escola e ficavam falando, ah, porque eu penteei o cabelo da minha filha de tal jeito e tal. Como eu falei no vídeo da Tibiara, eu li esse livro porque vai estrear uma série no HBO, inspirado no livro. E o que eu amei mais ainda, porque vai ser protagonizado por 3 atrizes maravilhosas, que nada mais, nada menos que a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon e a Shailene Woodley. Então, assim, eu já vi o trailer, eu fiquei, gente, meu Deus do céu, vai ser muito legal. Eu espero que vocês leiam esse livro, espero que vocês gostem, inclusive. Ai, eu gostei muito desse livro. Minha quinta leitura da maratona. Oh my god, o que falar deste livro? O título do livro é Ratos, ele é um thriller. Eu não posso dizer que eu não gostei desse livro. Eu gostei, eu achei uma leitura proveitosa, intensa até, mas eu acho que ficaram muitas pontas soltas, assim. Enfim, vou explicar pra vocês a história. Ele conta a história da Shelley e da sua mãe. A Shelley, ela é uma adolescente de 15 anos e ela começa a sofrer bullying na escola por quem era antes as suas melhores amigas. Inclusive, elas tinham um clubinho chamado Jets. Até o início do livro eu pensei, nossa, esse é um livro de bullying. Porque tudo que ela sofre aqui, gente, é um bullying, uma violência mesmo. Elas espancam a garota, elas queimam a garota. Então essa menina, ela come o pão que o diabo amassou, e tudo isso dentro da escola. A Shelley, ela sofre tudo isso calada. Ela não conversa sobre isso com a família dela, porque os pais, eles estão no processo de divórcio, e ela fica preocupada com a mãe dela, se a mãe dela descobrir. Ela não pode contar com o pai, que o pai viajou e abandonou ela. Então, paralelo, né, a esse drama que ela tá vivendo, esse bullying, essa violência, tem também a questão da separação dos pais dela. É um negócio meio difícil, assim, no início, porque é bem pesado. Aí eu achei, assim, a primeira discrepância do livro, porque não consegui entrar na minha cabeça que as meninas que eram melhores amigas dela, quando foram crescendo, começaram a agredir ela, assim, do nada. A autora não dá uma explicação pra isso. Ela diz que simplesmente as meninas foram começando a mudar, foram aparecendo na escola, e fez uma tatuagem, colocou não sei o quê. Então isso, assim, não me convenceu. Tá, aí esse bullying, ele é descoberto, né? Elas fazem uma coisa lá que a Shelley, ela precisa ir pro hospital, e aí a mãe dela acha o diário dela, que é onde ela anota tudo que ela sofre. A Shelley, ela tem a oportunidade de sair da escola, estudar em casa, e como a mãe e o pai conseguem o divórcio, vendem a casa antiga deles, aí elas vão procurar uma casa num local bem afastado da cidade, né? Quase no campo. E assim, amigos, eu até entendi a proposta do autor aqui de querer transformar a vítima em agressor. Como a violência, ela transforma as pessoas, né? Que naquele momento ela pode não ter uma reação, aquilo fica tudo tão entranhado na cabeça da pessoa, né? Tanta violência que ela sofreu, tudo que ela teve que aguentar, principalmente que ela aguentava tudo calada. Não posso falar mais, não posso falar mais. Ai, eu odeio fazer coisa sem spoiler de livro assim. Mas o que mais me incomodou nesse livro foi a questão de que eu terminei de ler com a sensação de que eu li duas histórias diferentes, porque eu queria que algumas coisas aqui se ligassem. Então isso foi algo assim que pra mim fez a minha avaliação dele não ser muito boa. Então é uma coisa assim que a ideia, ela foi boa, mas faltou ser melhor trabalhada. A narrativa, ela é boa, ela é fluida, né? É uma narrativa que não é cansativa, mas
faltou história. Eu acho que eu não sei se eu acho que eu dei nota 3. E esse aqui, o Madame Bovary, foi o livro que eu não consegui terminar. E eu não consegui terminar o livro pelo seguinte: eu comecei a ler na segunda semana. E esse é o tipo de livro que a gente não pode ler com pressa, porque ele não tem uma narrativa fluida. Na verdade, assim, ele tem muita coisa descritiva que a gente não consegue ler esse livro rápido. Eu queria terminar muito, até porque tinha a reunião do Clube do Livro, só que eu não queria perder nada, então eu tomei a decisão, não, eu vou ler no meu ritmo, eu não vou acelerar. Então eu acho que eu li até a metade do livro. A Pan já explicou, né, no vídeo anterior sobre o que o livro fala sobre Madame Bovary, seu marido e sua vida de ilusão, como ela gostaria que a vida fosse, porque ela é uma leitora voraz e ela queria uma vida de romances, de aventuras, e não é isso que ela encontra no casamento. Então é uma leitura muito bacana, é um clássico, né, gente? É um livro do século XIX, tem toda uma história que envolve ele. Enfim, foi a minha última leitura, ainda estou lendo, do Torneio MLV. E é isso. Então, essas foram as nossas leituras para o Torneio MLV. Comente aí se você já leu algum livro desse que a gente mencionou, o que você achou, se você concorda ou discorda de alguns dos nossos pontos de vista. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, pelo amor de Deus. Dê um comentáriozinho aqui, pelo menos. Uhul, que legal. Essas coisas assim fazem a gente se sentir muito bem, fazem tudo valer a pena. Tchau, gente. Tchau. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais aqui embaixo, Literamigas 4. E é isso. Já vieram me buscar. Tchau.